Meu nome é Luiz Delori, mas desde o tempo da faculdade, como tinha um monte de Luiz na sala, acabei virando Delori. Pode me chamar de Luiz, pode chamar de Delori, me chama como você quiser. O objetivo aqui é que a gente esclareça as dúvidas, não importa aí como vem a situação. Mas deixa eu me apresentar. Primeiro, com relação ao meu currículo real. Eu tenho mestrado e doutorado em processo civil, que é a minha disciplina de preferência. Vivo no dia a dia com o processo, gosto de processo. Acho que o sistema, a gente entender, é fundamental para a gente trabalhar. E vou trabalhar isso com vocês. Sistema, entender o fluxo, entender o trâmite, isso é necessário para a gente entender os juizados. Mas também fiz um mestrado em constitucional. E claro, dentro da parte processual, constitucional, processual é o tema que eu gosto mais de trabalhar. Eu tive a oportunidade de passar um ano no exterior, em que eu fiz o que a gente chama aqui no Brasil de pós-doutorado, em 2 universidades americanas. Foram períodos bem interessantes para entender outro, olha a palavrinha que eu vou falar de novo, sistema, e fazer a comparação com a gente. Sou professor aqui da ESA, é um prazer sempre estar nessa casa dos advogados, além de dar aula em outras faculdades. Sou advogado militante, nesse caso não joga pedra em mim, por favor, sou advogado militante de banco, vou trabalhar com assistência judiciária falando de banco. Não, estou aqui como professor, não estou aqui como advogado. Não é? E atuo também como consultor jurídico. Por 2 anos eu tive o prazer de estar do outro lado do balcão e fui assessor de ministro no STJ, onde aprendi muito a respeito da formação da jurisprudência. E faço parte de grupos de processualistas, como por exemplo o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual, e o CEAPRO, Centro de Estudos Avançados de Processo. Entidades que, tal qual a ESA, estão sempre debatendo o processo, e se você quiser conhecer mais o que essas entidades fazem, acho que vale a pena para a gente ficar sempre discutindo o processo e para a gente ficar sempre evoluindo e aprendendo, não é verdade? Saindo do mundo real, vamos para o mundo virtual online. Vejam aqui meus contatos. Em primeiro lugar, fica o convite para você conhecer o meu site, em que vai ter material de aula, como por exemplo dessa aula, esse material está disponível para você consultar. Como vou ter também nesse site links para vídeos de aulas que eu gravei, inclusive outras aulas que eu gravei aqui na ESA OAB, além de outros contatos meus, indicação das minhas obras e também a indicação das redes sociais. Né? Eu tenho a LinkedIn, Instagram, Twitter, o ex-Twitter, né? O X agora e o Face. Se bem que atualmente eu estou usando mais o LinkedIn e o Instagram. Se você quiser prosseguir com os nossos debates online, né? Colocar a sua opinião a respeito do que eu estou falando falarei a respeito do juizado, vai ser um prazer. Fique à vontade para a gente continuar com esse debate posteriormente. Ok? Feitas as apresentações, saindo do mundo das apresentações, vamos entrar no mundo do juizado. E a gente vai falar a respeito do quê? Eu preparei para vocês, nesses blocos que nós temos, trabalhar com a seguinte situação. Criação bem breve do juizado para entender o que está acontecendo, o que aconteceu e onde a gente está. Quando usar os juizados e ter uma visão geral a respeito do sistema dos juizados. Como é que é o trâmite, como é que é o caminho, como é que é o passo a passo dos juizados. E eu vou falar de novo do quê? Você já está cansado de ouvir isso? Sistema. Meu caro, meu amigo, minha amiga, você já tem claramente na sua cabeça qual vai ser o trâmite, o caminho, o passo a passo de um processo que você ajuizar perante o juizado? Vai ter audiência ou não vai ter audiência? Quantas audiências? Qual é a ordem das audiências? Como é que funciona isso? A gente precisa saber. Para quê? Para poder adequadamente atender o nosso cliente indicando como vai funcionar. Quais vão ser os passos? Como é que vai ser essa tramitação? E deixa eu trazer aqui uma dificuldade já. A resposta é depende. Como assim, Delori, depende? Depende. Depende do juiz, depende do juizado. E às vezes, no mesmo juizado,
se em determinado momento sai a juíza A e entra a juíza B, o procedimento do juizado vai mudar. Isso, para mim, é ruim, porque eu não tenho previsibilidade a respeito de como vai tramitar uma causa. E a gente precisa informar para o cliente, por exemplo, quando vai ter oitiva de testemunha. Se vai ter audiência, mais de uma para ele comparecer. Às vezes, dentro da assistência judiciária, a gente tem dificuldade de contato com o cliente. Se a audiência vai acontecer presencial, a gente tem dificuldade pela questão financeira que o cliente até compareça ao fórum. Quem está no dia a dia sabe disso, que por vezes existe essa dificuldade. Então, o fato da gente não ter a previsibilidade em relação a isso é um ponto de dúvida que, na minha opinião, traz dificuldades para nós. Talvez você discorde de mim, e repito, não tem problema, mas depois eu queria te ouvir. Entre em contato comigo nas redes sociais e dá a sua opinião. E eu já estou fazendo o quê? Uma análise crítica dos juizados. Crítica não no sentido negativo, né? Mas pensar e refletir a respeito do tema. E aí, eu encerro com vocês num dos pontos que, infelizmente, é bastante complexo e cada dia mais difícil. Poxa, difícil? Sim, aquilo que deveria ser simples no sistema do juizado está difícil, que é, de novo, sistema recursal. Quais são os recursos cabíveis dentro do juizado? De decisão interlocutória, da liminar que foi concedida ou foi negada, qual é o recurso cabível? Puxa, eu não tenho uma resposta certa, pacífica para vocês. Pô, professor, que história é essa? Só está dizendo tenho dúvida? Sim, mas não briga comigo. Eu só sou o mensageiro. Eu não venho decidir nada. Eu só venho trazer para vocês essa reflexão, essa visão que eu estou apresentando para vocês. Ah, mas você já está apresentando uma visão ruim. Sim, é meu papel. Eu estou aqui para isso. E aí me permita... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de apresentar para vocês um meme. Sim, um meme, desses que rodam pela internet, redes sociais, grupo de WhatsApp, que eu acho sensacional. E espero que você ria e com alguma leveza você entenda o que eu estou dizendo. E não sou só eu que digo, tanto que a gente tem essa brincadeira, esse meme. Estão vendo aqui? Olha só. Olá, advogado. O que está escrito aqui? Juizados especiais. O que a gente tem aqui? Né, um unicórnio, não sei se está dando para ver claramente aqui, está aqui o chifre, então não é um unicórnio, não é um cavalo, é um unicórnio. O unicórnio está cuspindo fogo. Em cima do unicórnio a gente tem o gato de botas com uma arma na mão. Por favor, não é apologia à arma, pelo amor de Deus, não é nada disso. Seja bem-vindo ao juizado especial. Regras, não há regras. Não fui eu que fiz esse meme, eu não tenho capacidade para isso. Se você jogar no pesquisador da internet, no Google da vida, você vai encontrar essa imagem em vários locais. E eu ilustro sempre os meus debates, as minhas aulas, as minhas discussões em relação ao juizado, começando com essa imagem. Pô, Delore, você falou que cada um vai ter a sua opinião, você falou que você vai falar coisa boa, coisa ruim, mas você está criticando. Não! Eu estou refletindo com vocês. Cada um vai ter a sua opinião. Mas vamos pensar junto. Quando começou tudo isso? Imagino que a maioria que está me assistindo é mais jovem do que eu. Né? Eu já estou mais para frente na questão da idade. Se a gente pega, né, o censo, o perfil da advocacia, a grande maioria que está aqui me assistindo, o que muito me honra, é mais nova do que eu. E também espero a gente tenha uma pessoa mais para frente. O que também, igualmente, é claro, me honra. Mas, muito provavelmente, a grande maioria que está me assistindo nasceu depois de 84. Eu nasci antes. Em 84, criamos no Brasil, por meio da Lei 7244, talvez você nunca tenha ouvido falar dessa lei, nós criamos os juizados de pequenas causas.
Opa! Então existiu uma lei com esse nome? Sim, existiu. O juizado especial não nasceu com esse nome. Ele começou sendo chamado de juizado de pequenas causas. E cá entre nós, é muito melhor o nome. Mesmo você tendo nascido depois de 84, você muito provavelmente já ouviu cliente, já viu outros advogados e talvez você mesmo diga: vamos para pequenas causas. Vamos para o juizado de pequenas causas. O cliente entende, o assistido entende o que é o pequenas causas. Muitas vezes melhor que o especial. Faz esse teste. Fala para o cliente, nós vamos para pequenas causas. Fala para o cliente, nós vamos para o juizado especial. Às vezes eu falo para o cliente, nós vamos para o juizado especial. O cliente, pequenas causas? Isso, pequenas causas. E o cliente entende. Mas por que a gente fez isso em 1984? Porque o nosso legislador percebeu que tinham muitas causas pequenas, de menor valor, que pelos custos, pela formalidade, pela necessidade de contratar advogado, as partes não buscavam o judiciário. Qual é o princípio-chave? Acesso à justiça. Eu quero garantir acesso à justiça para causas que sem a porta dos juizados não chegavam ao judiciário. Está falando da primeira metade dos anos 80. Tem tempo, né? Estamos falando aí em 40 anos que isso começou. O mundo era outro, o Brasil era outro, a quantidade de advogados era muito menor. O acesso à justiça, o acesso à informação era muito menor. O legislador entendeu existir essa necessidade. E estava indo bem. Aí vem a Constituição de 88. A Constituição de 88 prevê, e antes na Constituição anterior não tinha, um sistema de acesso à justiça mais fácil, mais simples. E a gente está falando agora mudou de nome na Constituição, juizados especiais. Ah, onde mudou de nome? Exatamente em 1988, com a Constituição de 88, cujo artigo 98, inciso 1, prevê que a União e os estados criarão juizados especiais. O nosso foco é cível, existe também o criminal. Competentes para a conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade. E aqui vem a parte penal que não nos interessa. Agora, talvez você me pergunte: professor, por que mudaram de nome? Não era bom o pequenas causas? Agora que eu vi que a lei chamava de pequenas causas, que eu vou usar mais ainda pequenas causas para o cliente. Eu uso. O cliente precisa entender o que a gente está falando. E aqui me permita um comentário, pessoal. A gente tem muito colega nosso que quando vai explicar alguma coisa para o cliente, abusa do termo técnico, abusa do juridiquês. O cliente não entende. E veja, aqui qualquer que seja o nível social, não estou falando só para assistência judiciária. Tem muito cliente que tem dificuldade. É normal isso. Então, estou falando por mim. Eu procuro ser o mais didático, claro possível para o cliente, sem me preocupar com o juridiquês, para que o cliente entenda o que a gente está falando. Ok? Por isso que eu falo para o cliente pequenas causas. Certo? Ah, tá errado tecnicamente. Sim, juizado especial. Tá, mas por que a Constituição mudou isso? Você pode ficar com essa dúvida. O fato é o seguinte, e por favor, não estou criticando ninguém, só estou narrando para vocês o que aconteceu na Assembleia Constituinte de 87. Foi um momento muito rico do Brasil, a Assembleia Constituinte de 87. Você nunca leu nada a respeito disso? Existem alguns bons livros, joga na internet para pesquisar, existem alguns bons vídeos mostrando como é que foi. Joga na internet para pesquisar. Esse período era um período de muita esperança com a redemocratização da gente falar, agora vai.
Agora agora o Brasil vai para frente, vamos ter a democracia, vamos lá. Então muita coisa se cogitou, se pensou, se debateu. E, no momento que se estava discutindo o poder judiciário, em certa reunião, um psicólogo chega e fala, veja, chamar a causa da pessoa de pequena pode causar um aborrecimento, um transtorno, porque, puxa, aquela causa pode ser a causa mais importante da vida da pessoa. E o pessoal falou, não, então não podemos chamar de pequena causa, vamos chamar de especial. Com todo respeito, o cliente sabe se a causa dele é pequena. Sabe que é uma questão de uma briga de vizinho, um problema de consumo, uma batida de carro, um dano material, uma compra e venda que não deu certo, uma dívida pequena, um problema com um fornecedor. Então, nesse caso, né, com todo o respeito ao constituinte, a gente podia ter deixado, né, chamar de pequenas causas e ficava mais didático e fácil para todo mundo. Bom, esquece isso, não vou falar mais. Mudei de nome e eu quero, portanto, um sistema para ampliar o acesso à justiça, mais informal, a grande ideia era mais informal, para também ser mais rápido, e a grande questão dos juizados, não é verdade? Sem custas e sem sucumbência, em primeiro grau, reforço. Causas de menor valor, causas pequenas, que antes não iam para o judiciário, em que nós podemos acionar o judiciário sem advogado, ou, claro, nós podemos atuar como advogados nos juizados, em que o cliente não vai recolher custas e que o cliente, se perder, não vai ter sucumbência, insisto, em primeiro grau. Isso permitiu um maior acesso à justiça? Sem dúvida. Isso era adequado em 84? Sem dúvida. Depois, quando saiu a nova lei 9.099/95, já falo dela, era adequado? Sem dúvida. Será que hoje o sistema está adequado? Com dúvidas. Repito, você pode discordar de mim, a gente vai avançar nisso logo mais. Então vamos lá. Por que criamos no Brasil em 84 o juizado? Para permitir que causas que não chegavam ao judiciário chegassem. Em 84 criamos a primeira lei, em 98 falamos do juizado, em 88 falamos do juizado, e depois disso foi editada em 1995 a famosa Lei 9.099. Eu gosto do número dela, é fácil de fixar. E aí começou então, de forma mais estruturada que a lei anterior, a gente trabalhar com essa lógica relacionada ao JEC, Juizado Especial Cível, Lei 9.099 de 95. Então vamos lá. Autor, você quer ir para a justiça tradicional, a vara cível? Estou gravando de São Paulo, um dos maiores fóruns do mundo, o Foro Central da capital de São Paulo, o João Mendes. Pré-pandemia era uma cidade, milhares de pessoas diariamente entrando e saindo do fórum. Pós-pandemia deu uma boa diminuída no fluxo de pessoas. Autor, você vai para o João Mendes, em que é obrigatório advogado e que será mais formal, ou você quer uma outra porta mais simples, mais informal, repito, em tese mais rápida, em que você não precisa recolher custas, em que você não vai pagar sucumbência em primeiro grau. É esse o modelo, é essa a proposta. E eu estou diante de uma faculdade, de uma opção. Autor, você tem dois caminhos. Vara cível tradicional, vara do juizado especial. Quem escolhe? O autor.
exclusivamente o autor. E o teto será de 40 salários mínimos. Maravilha? Ah, mas é o salário mínimo nacional ou é o salário mínimo estadual? Porque nós temos a previsão, além do salário mínimo nacional, da existência de salários mínimos estaduais que são mais altos que o salário mínimo nacional. A gente chega lá. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a gente chega lá. Ok? Então, a partir da lei de 84, pequenas causas, a gente veio em 95 com a lei do JEC, que até hoje é assim. O autor escolhe entre a justiça comum e a justiça comum tradicional, o João Mendes falando em São Paulo, ou entre o juizado especial. Qual é a melhor opção? Você, advogado, escolhe. Não é o cliente, porque ele não tem capacidade técnica para fazer isso. Eu tenho opinião. Ô, Delore, você já falou que não gosta de juizado, então você sempre foge do juizado. Negativo, eu uso o juizado. Mas eu avalio, eu pondero, eu vejo quem é o cliente, eu vejo qual é a causa e eu vou ver se vale a pena. Ok? Quem vai fazer essa escolha? Você, não seu cliente. Dá para falar sempre é melhor para a justiça tradicional? Não. Dá para falar sempre é melhor ir para o JEC? Não. E parte do que eu quero trazer para os prezados colegas aqui nesta aula é exatamente isso. Pense, reflita e escolha a melhor solução. E já vou te dar um exemplo. Sistema recursal do juizado está muito difícil. Você tem um cliente que é beneficiário da justiça gratuita e não vai realmente ter de recolher custas, porque vai ter justiça gratuita. A causa tem risco de não dar certo. Eventualmente você vai precisar de um recurso e uma análise boa no recurso. Vá para a justiça tradicional e fuja do juizado. Ah, não concordo. Ok, não tem problema nenhum. Tenho um grande amigo, colega advogado, inclusive foi conselheiro aqui da nossa OAB. Ele é do litoral. Ele adora juizado. E ele vai tudo pro juizado. Eu falo, fulano, não, vamos refletir junto, vamos pensar. E ele continua indo sempre para o juizado. Eu continuo dizendo, não, essa causa não era juizado. E normal, cada um tem a sua visão. Repito, é isso que eu quero trazer para vocês. Beleza? Mas não parou por aí. Ainda que no meu foco seja trabalhar com vocês JEC, eu vou trabalhar também com os sistemas paralelos. Em 1995, Lei 9.099. Em 2001, Lei 10.259, que criou o JEF, Juizado Especial Federal, para as causas que envolvem, portanto, entes federais. Quem é o grande litigante no JEF? Disparado, INSS. Causas previdenciárias. Talvez você faça aqui previdenciário. Se você faz previdenciário, você sabe, se atua muito no JEF. Só que, diferentemente do JEC, quando a gente fala do JEF, não é uma opção, é obrigatório. Eu não posso escolher entre o JEF, que na capital fica na Avenida Paulista, para quem está indo para o Paraíso, saindo da Consolação do lado direito, e a Justiça Federal Tradicional, que fica para quem está na Consolação, indo para o Paraíso, do lado esquerdo da Avenida Paulista. Ou seja, o JEF está de um lado da rua. E o Justiça Tradicional Federal está da outra. Eu não posso escolher entre um e outro, porque o meu critério, diferentemente do JEC, é um critério obrigatório. Seria adequado? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Seria adequado tirar a opção do JEC? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não.
Hoje o sistema está calcado dessa forma: JEC opcional, JEF, Justiça Federal, obrigatório. E, diferentemente do JEC, o valor não é um valor de 40, mas é um valor de 60 salários mínimos. E aqui eu estou falando em Justiça Federal, está resolvido que é o salário mínimo nacional. Beleza? Parou por aí? Não! Nós tivemos posteriormente a criação do Juizado da Fazenda Pública Estadual. É o JEFP. As outras siglas são mais fáceis de falar, né? JEC, JEF, aqui é o JEFP, que é a Lei 12.153, que tal qual o JEF tem caráter obrigatório e até 60 salários mínimos. Então, você está entre particulares, briga de vizinho, batida de carro, problema de consumo. Você pode escolher entre o JEC e a vara civil tradicional. Você está na Justiça Federal, brigando com o INSS, brigando com a União, brigando com os Correios, empresa pública federal, brigando com a Caixa Econômica Federal, empresa pública federal. Até 60, obrigatoriamente, JEF. Por exemplo, multa de trânsito. A gente tem muito problema no estado de São Paulo com multa de trânsito, não é verdade? Radar para tudo quanto é lugar e não sei o que, e etc. Quer discutir uma multa de trânsito abaixo de 60 salários? Você vai judicializar isso? Você vai para o JEFP, o Juizado da Fazenda, onde houver instalado esse juizado. Ok? Então, este aqui é o sistema do juizado, composto por 3 leis: Juizado Especial Civil, JEC, Juizado Especial Federal, JEF, Juizado da Fazenda Pública Estadual, JEFP. Tá claro, pessoal? Precisa entender isso como ponto de partida. Teto 40-60, facultativo obrigatório. Hoje nós temos esses 3. Há projetos de lei de aumentar de 40 para 60 no JEC, há projeto de lei para tornar obrigatório o JEC, há projeto de lei para criar o Juizado Especial da Família. Hoje não existe. Causa de família não tem como para o JEC. Tem para a Justiça Tradicional, onde existir vara de família. Ok? Com isso, pessoal, terminamos o nosso primeiro bloco. Obrigado e até mais.